Amada, eleita Igreja dos Santos, na paz do Senhor, amém, amados? Amém. Glória a Deus, amém, amados? Amém. Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12. A partir do versículo de número 1. Romanos 12, a partir do verso de número 1. Quantos assim encontraram, digam amém. Amém. Façamos menção à palavra de Deus. Romanos 12, versículo 1 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pai eterno, Deus digno, Deus maravilhoso, Senhor, eu não sou nada. Pai querido, sem a tua presença, meu Deus amado, eu nada posso fazer. Pai, que nesta noite o homem, venha diminuir e que o Espírito do Senhor venha ter liberdade na tua casa, para falar com o teu povo segundo o teu querer e a tua vontade. Que a minha vontade, o meu querer, não predominem, mas que eu venha a ser dirigido pelo Espírito Santo do Senhor, em nome de Jesus, amém? Podem sentar, irmãos, aleluia. Paulo, aleluias, ele vem fazendo um pedido à igreja de Romanos. Ele vem dizendo assim: rogo-vos, quer dizer, eu vos peço, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo está dizendo que quando nós vemos a igreja, Paulo está dizendo que quando a gente vai ao culto, nós devemos trazer o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Porque muitas das vezes a gente está dentro da casa do Senhor, mas o nosso pensamento está lá na nossa casa. Muitas das vezes a gente está dentro da casa do Senhor, mas o nosso coração está em outra coisa. Quando nós vimos a presença do Senhor, a gente tem que trazer e apresentar tudo na presença do Senhor. Nós temos que compreender, irmãos, há um erro nessa geração, que as pessoas dizem que igreja, pastor, é lugar de receber. Amém? Nós recebemos, mas antes de tudo, igreja é lugar de sacrifício. Culto é lugar de oferecer, é lugar de sacrificar, para que Deus nos abençoe. O que Deus espera de nós é um culto racional, é um culto no qual nós vamos entregar o nosso melhor para Deus. E eu quero aqui usar como exemplo, em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zulfi, Efrateu, ou seja, da tribo de Efraim. E este tinha duas mulheres, e o nome de uma era Ana, e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló, pois ali estava a arca do Senhor.
Eu pensei em muitos personagens, mas me veio à mente, o Espírito Santo me leva a Eucana. Eucana era um homem efrateu que morava nas regiões montanhosas de Efraim. O acesso era difícil, a caminhada era difícil, mas a Bíblia diz que de ano em ano Eucana juntava seus filhos maiores, ele ia até o curral, ele chamava os seus pastores e ali mandava reunir todo o rebanho. Daquele rebanho ele mandava que seus pastores escolhessem só as melhores ovelhas. Daquelas melhores ovelhas, ele e seus filhos iam escolher as ainda melhores do que aquelas. Porque, segundo o costume daquela época, cada homem de Israel deveria uma vez por ano deixar sua tribo, deixar sua cidade, deixar sua casa e ir até onde estava o tabernáculo, adorar o Senhor, sacrificar ao Senhor. E Eucana era um daqueles que fazia com alegria. A Bíblia, ela nos mostra que Eucana, ele ensinava os seus filhos a adorar a Deus. Irmãos, a primeira coisa que eu quero trazer à nossa mente aqui essa noite é que adoração, é que sacrifício a gente prepara em casa. A gente começa em casa, a gente prepara em casa. O que quer dizer, pastor? Se eu vou louvar um louvor em casa, eu oro a Deus, eu consagro aquele louvor, eu apresento a Deus aquilo que eu vou apresentar na casa dele. E muitas das vezes Deus é um louvor que eu sou acostumado a cantar e Deus vai dizer: não, eu não quero que você cante esse essa noite, eu quero que você cante aquele. O Espírito Santo vai nos direcionar. E quando você louvar aquele louvor que às vezes você nem canta tão bem, o Espírito Santo vai falar com alguém através da tua vida, através do louvor, porque você preparou o sacrifício em casa. A Bíblia diz que Eucana, ele tinha duas esposas, Ana e Penina. E Eucana era um homem que tinha um problema em casa. Era um homem que tinha duas mulheres. A primeira esposa era Ana, a segunda era Penina. Mas a Bíblia diz que Eucana amava a Ana. E eles subiam de ano em ano, eles iam a Siló, aonde estava ali a arca da aliança, aonde estava o tabernáculo, aonde se devia prestar culto, aonde se devia sacrificar ao Senhor. E a Bíblia diz que ali Penina, ela, sobremaneira, ela irritava Ana, porque Penina, ela tinha filhos, mas a Bíblia diz que Ana, a primeira esposa, era estéril, ela não conseguia ter filhos. E ali ela irritava de tal maneira Ana, que quando chegava na hora do sacrifício de paz, do sacrifício de bênção do Senhor, porque eram 3 sacrifícios. O primeiro sacrifício se fazia pelos pecados, depois se fazia um sacrifício de purificação, e em terceiro lugar tinha um sacrifício no qual o sacerdote e a família comiam parte do sacrifício, que era o sacrifício de paz, aonde Deus abençoava a casa. O pai de família, ele pegava ali daquele alimento e ele dava um pouco para um filho, ele dava um pouco para o outro, ele dava um pouco para a esposa. E a Bíblia diz que como Eucana amava mais a Ana, a parte maior do sacrifício ele dava a ela. A bênção maior era para Ana. Mas como Penina irritava, a Bíblia diz que ela não punia. Olha lá e clama da gasolina. Quantas pessoas estão assim hoje? Vão à casa do Senhor adorar, mas tem algo, tem um Penina, tem um espírito na vida dela que não permite ela receber a bênção do Senhor. Eu já vi pessoas dentro da igreja intrigadas. Ah, se for fulano que vai pregar, eu não vou. Se for fulano que vai cantar, eu não vou, porque eu não aguento a voz daquela mulher. Misericórdia.
venha para a casa do Senhor para você adorar. Venha para a casa do Senhor para você reconhecer, para você agradecer tudo o que Deus tem feito por você. A vida de Eucana não era fácil. Já pensou? Uma mulher, quando está irritada, meu irmão, brigando no ouvido da gente, dá dor de cabeça, imagina você. Pensa numa vida. Pensa numa tribulação. Duas mulheres brigando. Saía da tenda da uma, quando chegava na casa da outra, ela estava brigando assim. Mas Eucana, ele nos ensina uma lição. Mesmo com todos esses problemas, todo ano Eucana ia adorar a Deus e levava a sua família. E o que eu acho interessante, irmãos, é que a Bíblia ela vai nos dizer que certo dia Eucana não aguenta mais. E ele chega para Ana e diz: mulher, eu não sou de ti melhor do que 10 filhos. Eu não te trato bem, com respeito, porque pela lei judaica, a mulher que não tivesse filho, ela era desprezada. Mas Eucana nunca desprezou a sua esposa, porque ele amava ela. E a Bíblia vai nos dizer que o Senhor tinha fechado a madre de Ana. Era o Senhor que tinha feito ela ser estéril. Então, se Deus está trabalhando na minha vida e na tua vida, não importa o que os outros dizem, é Deus que está fazendo. E se Deus fez a ferida, Ele mesmo cura, Ele mesmo sara. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e temem a Deus. Se eu amo e temo a Deus, irmãos, até o que parece problema, lá no final é solução. É uma ponte, é uma estratégia de Deus para me abençoar. Certa vez Pedro não entendia o que Jesus estava fazendo. E Jesus ele fala uma frase que é dele e de Deus. Ele diz: o que eu estou fazendo agora, vocês não entendem, mas depois vocês entenderão. Na hora que Deus está nos provando, na hora que Deus está trabalhando, está moldando barro, está quebrando vaso, a gente não entende. Mas lá na frente, quando a bênção chega, a gente nem se lembra do que passou, não é assim? Porque a bênção de Deus ela é completa, ela é plena. E a Bíblia diz que Eucana, ele continua indo com as suas esposas. E a Bíblia diz assim, ó: e a companheira, a sua competidora, excessivamente irritada, para ficar brava, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Meu irmão, quantas pessoas às vezes olham para nós, às vezes olham para você e não sabem que Deus está trabalhando na tua vida, e não sabe que a situação que você está vivendo é Deus que está permitindo, é Ele que está trabalhando. Você está na mão de Deus, o homem não pode interferir em nada. O pior inimigo da minha promessa é só eu. Somente eu posso impedir as promessas de Deus na minha vida, e mais ninguém. Nem Satanás ele não pode. Glória a Deus. Se eu não der lugar para ele. Se eu não. Somente nós, irmãos. Então, fatores externos, pessoas de fora, irmão, não interessa o que os outros dizem. O que vale é o que Deus falou contigo, é o que Deus tem contigo, é o que você sabe que Deus tem contigo. Ana esqueceu quem era Deus, Ana esqueceu quem ela servia. Ela começou a olhar para o homem, ela começou a olhar para os problemas do dia a dia, ela começou a olhar para o natural. E quando nós olhamos para o natural, o sobrenatural, nós perdemos a visão. Aí clama na gaçúbia, né? Isso me dá razão. Quando começamos a olhar para o que é aparente, para o que é normal, o sobrenatural some da nossa vista. E o inimigo ele luta para a gente só ver as coisas naturais, para a gente só ver o que é problema agora e não entender a solução. Todo ano Ana ia e o seu esposo lhe dava porção de bênção maior e ela não comia. A estratégia estava dando certo. Sabe quantas pessoas estão vivendo assim, irmãos? O inimigo criou uma estratégia. Luta numa área da vida da pessoa que ele sabe. Irmãos, o inimigo nunca vai lutar contra nós de uma área que nós somos fortes. Ele vai lutar onde a gente é fraco. Onde a gente é vulnerável, é que ele vai bater.
É na rachadura do muro que ele entra na cidade e destrói toda a cidade por uma brecha. E a Bíblia vai nos dizer que Ana, em uma das viagens, o Espírito Santo, pastor, eu creio, toca nela, sabe? E ela olha para aquela situação e diz: não, hoje eu vou adorar, hoje eu vou cultuar, hoje eu vou prestar um culto racional a Deus, hoje eu vou agradecer por estar viva, hoje eu vou agradecer pelo meu casamento, hoje eu vou agradecer pelo meu esposo, hoje eu vou agradecer pela minha tenda, hoje eu vou agradecer pelo meu alimento, hoje eu vou agradecer por tudo que eu tenho, em vez de reclamar. Aleluia, Deus. Eu acho lindo. Olha só. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E a Bíblia diz que agora Ana se levanta, irmãos. Aleluia, Deus. Ela comeu. Quando ela participa da bênção, quando a bênção entra nela, agora o entendimento de Deus é sobre Ana. E Ana agora não se conforma mais em ficar do jeito que ela está. Há um renovo, há uma mudança. E a Bíblia diz que Ana se levanta e ela vai ao tabernáculo orar a Deus. E quando ela chega ali, ela não faz uma oração qualquer, irmãos. Ela não faz aquela oração, sabe? Não, ela derrama todo o seu ser na presença de Deus. Ela derrama o seu corpo, a sua alma, o seu espírito diante de Deus. De tal forma que a Bíblia diz que ela nem conseguia falar. Ela só mexia os lábios e chorava. E o sacerdote olha para ela, e a Bíblia diz que ele vai até ela e diz: mulher, por que tu estás embriagada da presença do Senhor? Te aparta da tua bebida depois tu vem. Ela diz: não, Senhor, a humildade de Ana. Já pensou, pastora, hoje falando disso? Pessoa de processo. Aleluia, Deus. E Ana não, Ana teve humildade. Ela diz: não, Senhor, não tenha a tua serva por embriagada. Eu sou uma mulher amargurada de alma, uma mulher atribulada. E estou aqui falando com Deus das minhas tribulações. E o sacerdote olha para ela e diz: que Deus faça segundo o que tu tem pedido. E a Bíblia diz que um ano depois, Ana concebeu um filho. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Quem está entendendo o mistério? No dia que Ana foi e adorou, as coisas aconteceram. Sabe, irmãos, o culto depende da maneira que eu adoro. Não importa se os outros não estão adorando, eu tenho que adorar. Eu tenho que abrir meu coração para o Senhor. Eu tenho que abrir a minha mente, a minha alma para o Senhor. Eu tenho que estar em um espírito de gratidão, de adoração. Porque tem muita gente, irmãos, que só vai atrás de revelação, atrás de cura. E o que nós estamos trazendo para Deus? Eu não estou falando de oferta material, eu estou falando de oferta espiritual. Eu estou falando de alma, de espírito, de reconhecer a grandeza de Deus. Sabe? Trazer algo de diferente para o Senhor. Trazer algo de novo para o Senhor. A gente quer a novidade de Deus, mas às vezes a gente não apresenta nada novo para o Senhor. Quanto tempo que não apresentamos nada de novo para o Senhor? E queremos o novo de Deus na nossa vida. No dia que Ana apresentou o novo para o Senhor apresentou o novo para ela. Eu vou encerrar aqui. Aleluia. Se cumpriu na vida de Ana o que está escrito aqui, ó. Ela não se conformou com o que estava vivendo, mas ela foi transformada através do entendimento da palavra de Deus. Então ela experimentou qual era a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na vida dela. Aleluia. Sabe, irmãos, eu sempre tenho me perguntado isso, pastor. O senhor já se perguntou isso? Acho que já se perguntou isso também. Igreja, você já se perguntou: será que essa é verdadeiramente a vontade de Deus para mim? Será que a maneira que eu estou agora é a vontade perfeita de Deus para mim? Será que Deus escolheu que fosse assim na minha vida? Será que minhas decisões têm me levado a desfrutar do melhor de Deus?
E a resposta, a maioria das vezes, infelizmente, é não. Sim ou não? Porque tudo que a gente passa, irmão, não é culpa de Deus, é culpa nossa. Sabe? Todo problema não é de Deus, não é culpa de Deus, é a culpa nossa. São nossas decisões, são nossos passos que nos levam a não experimentar a vontade perfeita de Deus. Mas nessa noite eu digo a você, traga um propósito diante do Senhor. Se você ainda não colocou essa noite, coloque agora um propósito diante de Deus. Humilhe-se diante do Senhor e Ele te exaltará. Amém? Derrama o teu ser na presença do Senhor, seja verdadeiro com Ele. Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu tenho feito isso, eu tenho pecado nisso, eu tenho falhado nisso, porque nós falhamos. E o Senhor vai te entender e vai mudar a tua história. Amém? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E essa noite eu já agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.